Capítulo 5. Geografia em amarelo. Este conteúdo apresenta algumas ideias para debater racismo ou antirracismo em sala de aula, com o intuito de refletir com os alunos e até mesmo com professores que essa discussão tem tudo a ver com geografia também. O caminho aqui percorrido buscou abordar essas questões por meio do documentário Amarelo é Tudo para Ontem, que aponta as diferentes maneiras de se pensar uma descolonização do saber. Do que se trata o documentário Amarelo é Tudo para Ontem? Produzido pela Netflix em parceria com o Laboratório Fantasma e com estreia no ano de 2020, o filme é o fruto do álbum Amarelo, lançado em 2019 e vencedor do Grammy Latino de melhor disco de rock ou música alternativa em língua portuguesa. Sua narrativa acompanha um show de rapper, cantor e compositor brasileiro Leandro Roque de Oliveira, mais conhecido pelo nome artístico Emicida, que no ano de 2019 realizado no Teatro Municipal de São Paulo. Muito mais do que um filme sobre Emicida, o longa contextualiza grandes momentos da história afro-brasileira, a começar pela Semana de Arte Moderna de 1922. Nas palavras do artista, o documentário joga luz numa parte da história do Brasil que foi invisibilizada e que nem os próprios brasileiros tiveram acesso. Assim, por meio de uma obra audiovisual, Amarelo é Tudo para Ontem busca trazer para o público algum acontecimento importante e fundamental para entender o pensamento afro-brasileiro. Com um conteúdo informativo, educativo e necessário, o longa traz questões atuais, tendo a luta antirracista no centro do debate. A obra também pode ser pensada como uma aula que todos os estudantes deveriam assistir e que todos os professores deveriam trabalhar em sala de aula. Qual é a relação do documentário Amarelo é Tudo para Ontem com a geografia? Para iniciar esse debate, é importante recordar que Guimarães, em 2018, nos ensina, de acordo com a autora, o espaço geográfico onde ocorrem as relações entre lugares e pessoas não ocorre exclusivamente por meio de relações socioeconômicas, políticas e culturais, mas também se dá por questões psicossociais e raciais, ou seja, as questões raciais também são definidoras de espaços geográficos. Sobre esse debate, um exemplo elementar é o processo de gentrificação, mostrado no documentário em que os bairros tradicionalmente negros foram descentralizados e a população que vivia na região central da capital paulista foi empurrada para as margens da cidade. Desse modo, a região central da capital paulista foi afetada por alterações na dinâmica espacial. Por conseguinte, essas pessoas, devido a fatores econômicos, raciais, históricos e até mesmo culturais, foram forçadas a residir em áreas mais afastadas dos grandes centros econômicos, resultando numa segregação urbana que nada mais é do que a representação espacial e geográfica da segregação social. Esses espaços segregados podem ser visualizados na formação das favelas e de habitações em áreas irregulares, por exemplo. Nelas, costumam-se apresentar uma baixa disponibilidade de infraestrutura, como saneamento, pavimentação e espaços de lazer. Um outro fator mostrado pelo longa, que contribui para a periferização ou a marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais em São Paulo, principalmente durante a primeira metade do século XX, foi a migração interna de outras regiões do país em busca de melhores oportunidades de trabalho na cidade. Com isso, é possível observar que as dinâmicas populacionais ocorridas no país, as migrações internas, tiveram como fator preponderante a busca por melhores condições de vida. Contudo, ao irem em busca de melhores condições de trabalho, as pessoas também eram empurradas para as margens da cidade. Vale lembrar que essa realidade não se restringe essencialmente à cidade de São Paulo. Gentrificação, segregação, migração interna e periferização, mas está no país como um todo. É importante observar também que na ocorrência desses fenômenos,
há uma relação entre os fatores de renda, de raça, de escolaridade, de gênero e etc. Sendo assim, a segregação urbana, a periferização, a precariedade habitacional, o empobrecimento induzido, a exclusão e a segregação escolar, entre outros fatores, estão ancorados em um racismo estrutural. E apesar do forte racismo estrutural brasileiro, é a partir da cultura rap que muitos jovens começam a se emancipar e, inclusive, economicamente. É dentro das periferias que jovens passarão a se expressar por meio da arte, da cultura, da sua insatisfação, indignação com o racismo e com a desigualdade social no país. E assim nasce, a década de 1990, o rap, uma voz preta, que converte estratégias em potências e usa a arte como ferramenta política. O rap conecta as classes operárias às ideias dos intelectuais pretos brasileiros, como diz Emicida no documentário. Nesse sentido, a geografia e o rap tornam-se interessantes, uma vez que possibilita a inter-relação com o problema social, racial e de classe, questão sociocultural e político-econômica, herança africana e diásporas. Guimarães, 2017. Buscando o ensino de geografia que valorize conhecimentos diversos, trazendo mais representatividade para a análise do espaço geográfico, essas são, portanto, algumas das possibilidades a se trilhar no trabalho das leituras geográficas compostas em amarelo. Como construir uma geografia antirracista? A partir do princípio de que não existe uma ideia universal absoluta do conhecimento, é primordial. Há diversas formas de saberes e essas diversidades compõem o nosso país, as cidades e os espaços geográficos. Desse modo, aprender e ensinar geografia deve ser pensado a partir da pluralidade, e essa não pode ser contemplada em um currículo escolar colonial de visão única e excludente. Compreender que o racismo, o antirracismo, entre outros conteúdos, também são elementos formadores dos espaços geográficos e sociais, se apresenta como essencial. Por sinal, racializar as análises socioespaciais em qualquer conteúdo de geografia é construir geografias para além de hegemônicas, uma geografia antirracista. Para tanto, é preciso reconhecer o caráter estrutural do racismo em nossa sociedade. Porém, o que é racismo estrutural? Para Ribeiro, 2019, é, em síntese, olhar para a história do Brasil desde a escravização até a falta de inclusão das populações negras, além de entender que foram criados mecanismos legais para afastar pessoas negras de possibilidades de emancipação social. É preciso entender que se trata de uma estrutura presente antes mesmo de nós termos nascido. Por outro lado, como combater um monstro tão grande? Na concepção de Ribeiro, 2019, além de denúncias e do repúdio moral contra o racismo, é preciso uma adoção de práticas antirracistas. E elas, vão dizer, estão presentes nas atitudes mais cotidianas. Conforme é retratado no documentário, o apagamento fez com que muitas pessoas não conhecessem os grandes pensadores negros. E como é o caso, Lélia Gonzalez, importante ativista intelectual e pioneira no debate de gênero, classe e raça no mundo. Inclui-se também o caso de Joaquim Pinto de Oliveira, mais conhecido como Tebas, um dos maiores arquitetos de São Paulo do século XVIII. Portanto, trazer autores negros para o debate de análises geográficas é uma forma de construir uma geografia contra a hegemonia antirracista. Como argumenta Oliveira, 2018, é dar voz a quem sempre ocupou o desprestígio epistêmico. Somando isso, cumpre ressaltar que a descolonização das narrativas sobre os negros é ao mesmo tempo uma necessidade teórica e política. No longa, Emicida nos lembra que não tem uma viga, uma ponte, uma rua ou um prédio importante que não tenha tido uma mão negra trabalhando para estar de pé até hoje. Cumpre destacar que essas histórias não são contadas, muito menos aclamadas.
apesar de muitos prédios terem sido construídos por mãos negras. Existiam políticas excludentes para negar o acesso das pessoas negras a esses espaços e de modo a ocupar o Teatro Municipal de São Paulo, ocupar qualquer outro espaço que lhes foram negados à reparação histórica. Ainda que muitos espaços não tenham nenhuma política excludente, em teoria são espaços frequentados majoritariamente por pessoas brancas de classe média. Geograficamente falando, são os espaços permitidos e os espaços proibidos aos negros. Proibidos de que forma? Pela imposição construída socialmente de que espaços não são para negros. Por isso é sempre importante fazer uma observação crítica. Quem são essas pessoas e que posição elas ocupam nos espaços que nós frequentamos? E por falar em espaços, o Teatro Municipal de São Paulo, palco escolhido por Emicida para o seu documentário, representa a ocupação de corpos negros a esse espaço erudito culto, uma escolha simbólica para o desenrolar do seu longa e toda a discussão nele. Ainda sobre esse teatro, foi também palco do surgimento do movimento negro, um ato de resistência, insurgência e insubmissão a uma dita regra de que desse espaço não seria para negros, tendo Lélia Gonzalez como uma das fundadoras do MNU, como nos mostra o documentário. Dessa união e da trajetória de muitas lutas travadas pelos movimentos de resistência negra anteriores, como, por exemplo, TEN, Teatro Experimental do Negro, Frente Negra Brasileira, passou-se a adotar a importância do ensino da história da África como uma de suas pautas, vindo a se tornar obrigatório com a Lei 10.639 de 2003, o ensino da história e cultura afro-brasileira em escolas do país. 5 anos depois, por meio de outro instrumento legal, a Lei 11.645, outra obrigatoriedade, a história e cultura indígena. Cumpre pontuar que, ainda que a implementação legal ainda permaneça como um desafio, essa é uma ferramenta essencial para apresentar uma leitura geográfica da África e da diáspora que possibilite analisar a pluralidade de experiências e de novas metodologias para o ensino de geografia, rompendo o eurocentrismo. Oliveira, 2018. Como uma linguagem didática, Emicida nos convida a conhecer a história não hegemônica, as histórias invisibilizadas. Não é à toa que o documentário inicia e termina com um ditado iorubá sobre Exu, pois todas as nossas chances de consertar os desencontros do passado moram no agora, comenta Emicida. Exu mandou um pássaro ontem, com uma pedra que só jogou. Uma mensagem potente que carrega em si o poder de reparar as injustiças do passado, que, diga-se de passagem, é urgente. O antirracismo é uma luta de todas, todos e todes. Uma luta que deve ser tecida cotidianamente, por meio do ensino da geografia, de amarelo ou de qualquer outro meio. Referências: Emicida Amarelo, É Tudo para Ontem. Direção: Fred Ouro Preto. Produção: Evandro Fiotti, São Paulo, Laboratório Fantasma 2020. Guimarães Jane Ferreira, A Geografia Hip Hop. Em Anais do 6º Encontro Nacional de Ensino de Geografia. Fala Professor. 2007, Uberlândia, Minas Gerais. Guimarães, Jane Ferreira, Franz Fanon, dos Estudos Geográficos Patrimoniais, em Anais do COPEN, Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, Uberlândia, Minas Gerais. Oliveira Denilson Araújo, de Por uma Geografia Nova do Ensino África do Brasil, em Costa. Carmen Lúcia, org. Gênero da diversidade na escola, espaço e diferenças, abordagens geográficas da diferenciação étnica, racial e gênero. Goiânia. Gráfica UFG, 2018. Ribeiro Djalma, Pequeno Manual Antirracista, primeira edição. São Paulo, Companhia das Letras, 2019.